convite de Jesus, vem todos os povos, de todos os cantos da terra, vinde viver eternamente. Vem aí, Comissão dos Milagres, cura, para os que precisam de cura, salvação, para os que precisam de salvação. Junte-se a nós, nesta grande comissão, e vamos levar o reino dos céus em cada canto desta cidade. A tenda já foi ampliada, povos de todo mundo. A partir de agora, o Evangelho revelado de uma forma poderosa, de um jeito simples e fácil de entender. Programa Aliança com o Reino de Deus, com Charles Araújo. A tenda já foi ampliada. Bom dia, cidade! Bom dia você no campo, bom dia você aonde você estiver. Muito obrigado pela sua sintonia. Fique conosco durante essa hora que pode mudar para sempre a sua vida. Hoje, terça-feira, 24 de junho, nós estamos revelando o reino de Deus. Você sabia que você está incluído nesse plano maravilhoso, porque Deus já nos amou, amou tanto, já nos amou que entregou seu único filho para todos que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E Deus já lhe abençoou com todas as sortes de bênçãos. Olha só, aquela bênção que você precisa, o nosso papai já lhe deu. Então fique conosco que o papai vai trabalhar abrindo o seu entendimento, iluminando a sua vida para que você possa desfrutar. Afinal de contas, ele só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então bom dia, craque da sonoplastia. Bom dia, bom dia. Rapaz, hoje o seu bom dia tá muito animado. Você tá animado, senhor? Eu tô animado, Você tá animado, feliz? Tô feliz. Lá fora, como Jesus disse, lá fora tem guerra, mas em mim tem paz, né? E nós reina o Espírito Santo de Deus. Eita, rapaz! Então, aonde nós estivermos, aonde um servo do Deus Altíssimo estiver, unido com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, ali tá um taquinho do céu, não tá não? Rapaz, é igual tá aqui dentro, você aqui tá um taquinho do céu. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Oxente, homem! Sal da terra. Olha, rapaz, o homem hoje está que tá. O homem hoje está que tá. Esse bicho doião tá filmando só eu, deveria estar. Eu vou colocar o outro bicho doião pra cá, pra filmar você também, que é pro nosso povo ver sua alegria, só. Não, tava demais, mano. Rapaz, você tá na alegria. Tava demais Em off. Rapaz, o homem tá na alegria e o homem fala bonito, em off. Eita, rapaz, que essa alegria alcança o teu coração nessa manhã. Hoje, terça-feira, 24 de junho. Eita, craque da sonoplastia, o mês tá se indo. Chegamos também ao meio do ano, né? E o nosso programa tem como apoio a Oba Oba Sorvete, mais de 30 sabores de sorvete, como também o Filezão, Mercadinho Filezão, ali no bairro Azul. E também nós temos como nosso apoiador o Restaurante da Paulinha, e o Mercadinho Filezão, em direção ao Itinga do Maranhão. Antes de você chegar no Itinga do Maranhão, do lado direito você vai encontrar o Mercadinho, onde você compra lá com preço camarada. Lá você encontra de tudo, desde gêneros alimentícios, secos e manhados, e tudo que é bom com preço camarada. E lá na nossa amiga Restaurante da Paulinho, você vai encontrar desde a merenda, almoço e jantar, com aquele sabor saboroso. Tem sabor saboroso, né, o Craque Só Pra Você? Tá certo, né? Sabor saboroso, né? Tem. Porque se não fosse sabor saboroso, não era sabor saboroso, mas lá é sabor saboroso, então tem que ser, né? E nós temos também como nosso apoiador na hora de cuidar bem aí do seu animalzinho de estimação, é lá na Pet Império Animal, na avenida principal da Colina Parque. Lá você encontra tudo que você precisa para o seu animal de estimação, gato, cachorro. Você vai encontrar todos os acessórios também, banho e tosa, são nossos apoiadores. Então, graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Então vamos começar com aquela moda moça, sal da terra e luz do mundo, né? Que essa luz esteja em cada coração e que o nosso deserto se transforme em manancial. Tá nas promessas de Deus, não dá não? Aonde Jesus ele é tido como a luz que chegou em uma terra seca. É por isso que o Silvio Santos diz que o Jesus ele é nordestino, senhor.
Não é? Só nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus para revelar para você de uma forma simples, mas bem objetiva, para você entender o plano de Deus a respeito da salvação, que você está incluído. E olha só, também nós estamos nos preparando para cumprir o ídolo do Senhor, que é levar o Comissão dos Milagres em cada canto dessa cidade, aonde tiver uma pessoa necessitando, carecendo do liberta, que abençoa, que transforma a vida e que prospera, porque no plano da salvação está tudo completo. Já encontrou o craque sonoplastia? Sal da terra e luz do mundo, Charles Araújo. Eliseu chegou na terra que era estéril, a água era amarga e o povo sofredor. Aquele povo sofredor disse a Eliseu: faça alguma coisa em nome do seu Deus, traga sal em uma vasilha. Eliseu falou. Eliseu jogou o sal na fonte d'água, a água que era amarga docificou. Aquela terra que era morta, que não dava nada, passou a dar o seu fruto onde o sal passava. Seja assim tua vida em nome do Senhor, o sal da terra e luz do mundo eu sou. Cessa a morte, cessa a fome, haja provisão. O sal da terra e luz do mundo eu sou. Pague todas as tuas contas em nome do Senhor. Uma pobre viúva toda endividada, que ia perder os filhos para o dedo. Eliseu lhe perguntou: o que tu tens, mulher? Só um pouco de azeite em uma vasilha e muita fome em minha casa, a mulher falou. Eliseu disse à mulher: realmente as vasilhas, que obedecendo o profeta ela aumentou. O azeite da vasilha se multiplicou, a mulher pagou a conta e livre ficou. Seja assim em tua casa em nome do Senhor, o sal da terra e luz do mundo eu sou. Cessa a morte, cessa a fome, haja provisão. O sal da terra e luz do mundo eu sou. Pague todas as tuas contas em nome do Senhor. Havia um povo em treva na sombra da morte, havia fome na terra, grande era a dor. Jesus chegou naquela terra, trouxe esperança, curou todos os enfermos e abençoou. Pro povo que estava em treva uma luz brilhou. Jesus disse que nós somos sal e luz da terra, abençoou para ser um abençoador. O sal que tira a morte e abençoa a terra, a luz que ilumina e desfaz as trevas, que faz a vida amarga voltar o sabor. O sal da terra e luz do mundo eu sou. Cessa a morte, cessa a fome, haja provisão. O sal da terra e luz do mundo eu sou. Pague todas as tuas contas em nome do Senhor.
estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja nessa manhã gostosa de terça-feira. Olha só, pessoal, nós estamos nos preparando para realizar um evento que nós sempre, na verdade não é um eventozinho, é um eventozão, porque é um evento, você já viu o Cleco Sinoplastia, um evento a princípio de 6 meses, esse é nosso modelo de trabalho, nós levamos o evento em vários locais da cidade e nós aproveitamos essa época de verão, porque fica mais fácil para você fazer até em ar livre, né? Evita chuva, né? Uma certa ocasião nós estávamos fazendo com aquelas tendas, né? Só que na hora da chuva a tenda não livra de chuva não, só. Vem chuva por baixo, vem chuva por cima, vem chuva de todos os lados. Aí a gente se precaveu, então no verão é melhor, né? No inverno a gente faz um planejamento mais para os auditórios de colégio, em ginásio também, para a gente não ficar parado. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para toda a Ceilândia. E nós estamos convidando você que ama o reino de Deus, porque o próprio Jesus disse, a palavra de Jesus, ela é digna de confiança. Ela disse para Pedro. Pedro perguntou uma certa ocasião, quando um homem não fez o que Jesus disse, e Pedro perguntou, disse, mestre, e nós que deixamos tudo para trás para te servir, o que ganhamos com isso? Jesus disse, 100 vezes mais aqui e uma morada no reino que está por vir. E claro que na sinoplastia, às vezes a gente lê essa palavra, mas não tem aquele cuidado de ver que essa palavra se cumpriu no seu literário. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, que Pedro pregou para 3.000 pessoas e depois para 5.000 pessoas que se converteram. Ele pregou para mais pessoas, mas são as pessoas que se converteram após o derramamento do Espírito Santo. Está escrito que aquelas pessoas vendiam tudo que elas tinham e traziam e depositavam nos pés de quem? Nos pés dos apóstolos, que era o principal deles, Pedro. Está vendo o cumprimento literalmente? Agora você vê um homem que ele não era amante ao dinheiro. Você vê o mesmo Pedro, né? Se eu não estou enganado, não, foi Pedro e João lá na Porta Formosa, né? Na Porta Formosa, aquele coxo olhou para eles querendo receber alguma coisa dele, e Pedro disse, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Então, veja, é o mesmo Pedro que venderam tudo ali e depositaram aos seus pés. Então, mas ele não tinha aquele apego, porque ele era um homem correto de coração, como todos nós devemos ser, né? Mas eu tenho certeza que a gente não pode ir ao extremo. Eu costumo falar o seguinte, olha, o frio demais mata, mas o calor demais também mata, então tem que ser o ponto de equilíbrio. É natural que o Pedro, em uma outra ocasião também, lá em Atos dos Apóstolos, vieram questionar a Pedro que tinha muitas viúvas e pessoas que não tinham, digamos assim, muita condição. Naquela época, quando ficava viúva, não tinha aposentadoria como tem hoje, então era difícil, né? E chegaram para Pedro e disseram, Pedro, está faltando assistência para muitas famílias, principalmente os cristãos de outra nacionalidade. E aí Pedro disse, olha, mas não é lícito, não é comum, não é normal, nós não podemos deixar o altar para servir as mesas, né? Então procure homens de coração reto, e aí foi quando foi constituído os diáconos, né? Então você vê, Pedro, ele era o líder dos apóstolos, então a igreja naquela época arrecadava muito, mas você não vê em nenhum momento aquela, digamos assim, Pedro extrapolando com luxúria, coisa desse tipo. Daí aconteceu naquele momento que o coxo estava precisando, e ele não tem naquela hora ali, ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha algo melhor, né? Porque também a gente entende que naquele momento ali nada era mais precioso para aquele homem do que a cura dele, né? A libertação dele. Já pensou uma pessoa viver uma vida inteira privada de algo tão maravilhoso que é o direito de se locomover? Então eu tenho certeza que se Pedro perguntasse para ele, rapaz, eu tenho aqui R$1 milhão, e o que é que tu quer? R$1 milhão ou andar nas tuas próprias pernas? Eu acredito que ele dizia, eu quero andar. Então, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome do Senhor Jesus e anda. Então, nós temos visto esses milagres acontecendo, nós acreditamos nesses milagres, mas nós também sabemos que o milagre não vem antes da pessoa ouvir e crer em o nome do Senhor Jesus, porque quem faz os milagres é o Senhor Jesus. E nós temos procurado companheiros, parceiros que amam o reino de Deus para estar junto conosco. Nós iremos em o nome do Senhor Jesus. Já temos um grupo que já está, digamos assim, acostumado, já fizemos esse mês
mesmo trabalho em várias outras cidades por onde nós temos passado, e nós chegamos aqui, organizamos em nome do Senhor Jesus, temos um grupo que está disposto aí, e nós iremos, e você que está ouvindo essa programação está sendo convidado para participar conosco. Você pode participar conosco, nos ajudando, como é o caso dos nossos apoiadores. Nossos apoiadores estão nos ajudando sim, nos ajuda a manter o programa no ar, nos ajuda com todas as despesas. O craque da sonoplastia, eu estava fazendo assim um rascunho bem rascunhado, só para a gente ter uma noção de tudo que a gente ia precisar do que seria necessário. Rapaz, é pouca coisa, os R$4.000, uma coisa simples, né? E é porque nós não estamos convidando cantores de fora que precisa de, além das passagens, precisa de estadia, nós precisamos o quê? Nós vamos precisar aí de pelo menos 5.000 panfletos para nós divulgarmos. Nós precisamos de uma equipe de som, nós vamos precisar de muitas coisas. Então qualquer coisa que se faça para o reino precisa de dinheiro. Às vezes a pessoa diz assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Mas ai da humanidade se não tivesse alguém pregando. Se não tivesse alguém pregando, você vê hoje, só que em Sadia é 40% a média, o percentual do povo evangélico é 40%, não é isso? Então desses 40%, eu tenho certeza que dentre eles tinha pessoas que faziam mal para o outro, não faz mais. Tinha pessoa que roubava, não rouba mais. Tinha pessoa que de certa forma, direto ou indiretamente, cooperava para o mal, não coopera mais, né? Aí alguém pode dizer assim, mas quer dizer que todo mundo depois que é crente é bem direitinho? Não, você vai sempre encontrar um ou outro por aí, alguns gatos pingados aí, como Jesus disse, alguns joios. Mas no modo geral, a pessoa quando ele vem se converte ao Senhor Jesus, parte daquilo que ele fazia de errado, de mal, que prejudicava o outro, não faz mais. E aquele que se afirma mesmo não faz nada, porque fica, e agora vai estar servindo o outro lado, que é o nosso caso também. Vamos ouvir mais uma moda? Porque gasto o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Vem todos os povos, de todos os cantos da terra. Vinde vivei eternamente. Vem aí, Comissão dos Milagres. Cura para os que precisam de cura. Salvação para os que precisam de salvação. Junte-se a nós nesta grande comissão e vamos levar o reino dos céus em cada canto desta cidade. A tenda já foi ampliada, povos de todo mundo. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, uma aliança com o reino de Deus que dá no mesmo. Nós estamos aqui em o nome do Papai lá no céu, em nome do reino de Deus. Então nós temos uma aliança com ele, estamos estendendo essa aliança, essa oportunidade. Na verdade, Jesus foi o elo que fez o homem voltar nessa aliança por Deus, com Deus, essa aliança que está quebrada. Então nessa manhã gostosa de terça-feira, dia 24 de junho, hoje é 24 de junho, terça-feira, esse dia abençoado, aonde você pode começar hoje o direcionamento da mudança da sua vida. Se a sua vida não estava boa e se a sua vida já estava no caminho correto, ampliar, porque nós temos promessa de viver a novidade de vida todos os dias, vivendo em novidade de vida. E eu quero aproveitar e mandar uma alusão e agradecer a nossa audiência espalhado dentro e fora da cidade, o nosso povo que está nos ouvindo lá nas Casas Brancas, a 60 quilômetros do Itinga. Tem um povo lá que está nos ouvindo todas as manhãs, seu craque da sonoplastia. O pessoal também lá da Lagoa da Conquista nos ouve, né? Está nos ouvindo. E logo um pouquinho para lá tem também o 50 Bis que está nos ouvindo. E um pouquinho para cá, do mais para lá, tem o meu irmão galego com a sua família que está nos ouvindo. E aqui em nossa cidade, todos os bairros estão nos ouvindo. E eu sou muito grato a Deus pela audiência de cada um de vocês. O nosso propósito aqui é levar o reino de Deus do nosso
nosso jeito sertanejo de ser. Eu e o papai lá do céu e o craque da sonoplastia, ele está ali por trás das câmeras, esse bicho doião, mas ele está ali trabalhando, está numa alegria, senhor. Está numa alegria. É porque você entendeu que a alegria do Senhor é nossa força, né? É verdade. Eita, rapaz, que essa alegria se estenda até você, aonde você estiver no trabalho, em sua casa, descansando, quem sabe lá na fazenda, nos ouvindo na fazenda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela sua audiência. Você que está nos ouvindo no seu carro, porque você pode nos ouvir pelo aplicativo do rádio, também você pode nos ouvir no carro, no Instagram, no Facebook, você pode nos ouvir. Existem várias maneiras que você pode sintonizar aqui na Esperança FM, em nosso programa Aliança Sertaneja, e daqui a pouquinho tem um programa a Alegria. Hoje não tem, mas a alegria continua aqui, né? A alegria continua aqui. Mas a programação vai continuar. A programação é que vai continuar o dia inteiro, né? E com programação, sem programação, mas aqui, seja através dos louvores. Saindo daqui da Esperança FM, com certeza está levando a vida. E falando de vida, pessoal, nós precisamos entender o seguinte. O reino de Deus, ele é um reino organizado, ele é um reino sensato, obviamente. O que eu digo mais? É um reino verdadeiro, um reino real. Um dia será um reino físico, por enquanto está ainda no mundo espiritual, mas lembre-se, é o mundo espiritual que governa o mundo físico. Na verdade, nós fisicamente somos passageiros, somos transitórios, mas o mundo espiritual, ele é o nosso, ele é eterno, né? Na verdade, cada um de nós não somos o que nós olhamos para o outro. Estou olhando aqui para o craque da sonoplastia, mas o craque da sonoplastia, o meu irmão Alex, o filho do Deus vivo, Alex, não é o que eu estou vendo, não é seu rosto, não é seus braços, não é sua perna, e o que eu estou vendo é apenas o veículo, né? Que Deus fez com a sua inteligência e sabedoria para que nós pudéssemos nos comunicarmos, nos locomover. E é uma benção, né? Sentir sabor, sentir cheiro, emoção, chorar, se alegrar, né? Então Deus nos fez, é uma sabedoria muito grande, né? É da parte que os anjos precisam de nós, né? Pô, não é? Esse fator aí que nós podemos sentir. Porque os anjos eles estão no seu corpo original, corpo original, que quando Jesus vier, segundo a Bíblia, todos que estão nele irão ser transformados, né? Irão ser transformados. Então, muito bem, eu digo isso para que você possa entender e ver que o reino de Deus não é um mito, não é uma coisa distante, achando que é só uma questão religiosa. Não, eu não gosto dessa religião, eu não vou para essa religião, já tenho essa religião e não tem nada a ver com religião. É a única condição para nós vivermos, é a única condição para nós retornarmos a Deus, é em Cristo Jesus. E aí você precisa entender hoje, como você está nessa aliança, como você retornar a essa aliança, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Esse Deus que estava em Cristo é a força da vida, o Todo-Poderoso, mas que não tem um corpo, que não tem um sentimento, digamos assim. Então esse Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, agora estava humanizado em Cristo. Então agora as pessoas não podiam ir até a Deus. Porque como é que eu vou até Deus? Não sei onde ele mora, né? Não tem como eu ir lá, não existe um transporte que me vá até ele. Mas eu não podia até Deus, mas eu podia até Jesus. Então quando eu chegava em Jesus, eu estava chegando em Deus. Jesus disse, olha, muitas vezes, vem a mim, é o mesmo que vinha ao Pai, porque o Pai está em mim. Muito bem. Então ali foi Deus humanizado em Jesus. E a Bíblia diz, dentre as passagens em Hebreus, que essa conjunção, o Deus Espírito humanizado, foi o resplendor da sua glória. Como é que nós devemos entender isso? É a coisa mais grandiosa, diante, digamos assim, diante do plano de Deus de nos salvar. Foi a coisa mais grandiosa, mais gloriosa, mais esplêndida. Foi esse acontecimento de Deus agora se tornar humano. E esse Deus, que antes de ser humano não tinha como nós chegar até ele, agora estava ali. Nós podíamos tocar. João chegou a falar isso, nós podíamos tocar. E ali nós estávamos tocando na glória de Deus. Porque Jesus era a glória de Deus.
Então, voltamos para Hebreu 1. Além de Jesus humanizado ser a glória de Deus, afirma que ele, Jesus, foi a imagem visível de Deus que é invisível. Mas tem mais. Além de falar que Jesus era a glória de Deus, a imagem visível de Deus que é invisível, afirma, assegura que Jesus, ele foi e é herdeiro absoluto de todas as coisas. De todas as coisas. Então, todas as coisas é todas as coisas. Não ficou nada de fora. Vai entendendo. E esse Jesus, que é a imagem visível de Deus, que é o resplendor exato da sua glória, diz que ele, Jesus, sustentou e sustenta, criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vai entendendo. Em nome do Senhor Jesus, vai tendo o que eu chamo de revelação. É uma verdade que sempre existiu, mas você não conhecia. Então, enquanto uma verdade não é conhecida por você, por aqueles que não são conhecidos, essa pessoa não usufrui. Não é? Por isso, conhecerei a verdade vos libertará. Então, vamos lá. Agora, esse Jesus, que é tudo que eu já falei, a Bíblia diz que ele foi colocado acima dos anjos. Então, ali estava a maior autoridade do universo, assegurado pelo céu, Deus, e pelo direito que o próprio Deus deu ao homem. Nós temos falado e falamos bastante, mas repetindo para você entender. Quando Deus criou o paraíso, o Jardim do Éden, você precisa entender que esse é o plano de Deus para o homem. O homem, ele foi projetado para viver no paraíso, ou seja, viver, mesmo apesar de ter lutas, batalhas, mas quando ele está em comunhão com Deus, ele está ligado na fonte da vida, da força, no poder. Não é? Então ali as batalhas só servem para fortalecer. Então o paraíso, o Jardim do Éden, aonde Deus se encontrava e tinha um relacionamento com o homem na pessoa de Adão. Então Deus disse para Adão: dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todos os animais, dentre eles os répteis, né? Que se rastejam. Então imagine e você vivendo em um local onde ninguém te ameaça, onde você não sabe o que é pobreza de jeito nenhum, zero. Preocupação, não de jeito nenhum. Tristeza, solidão, nada, zero. Então imagine. Então esse é o nosso paraíso em nossos dias. E a Bíblia afirma que o reino de Deus é isso. É gozo, alegria e poder no Espírito. Então vamos lá. Então Deus deu essa autoridade para Adão. E você precisa entender que essa história é a sua história, é a minha história, é a nossa história. Então o que aconteceu? Adão, ele só conhecia a palavra de Deus. Ele só conhecia o caráter de Deus. Ele só conhecia a verdade de Deus. Que por isso o interior dele, o homem interior dele, não tinha nenhum tipo de desconfiança de ninguém. Também não tinha medo, não tinha insegurança. Não tinha nada que hoje é comum, que é a causa das dores e sofrimento, que desequilibra o homem interior. E quando desequilibra o homem interior, desequilibra não só a vida dele, o emocional dele, tudo que é desse homem desequilibrado, é desequilibrado. E assim a terra vai desequilibrando. E hoje a terra, esses desastres, essas dores, esse sofrimento, essas violências, é resultante de homens desequilibrados emocionalmente em todas as áreas. Então vamos lá, voltar para o Jardim do Éden. Então Deus disse: dominai. Então Adão só ouvia a palavra de Deus, vai entendendo. Então o interior dele tinha paz. Então isso durou até Satanás, na figura de uma serpente, colocar dúvida na palavra de Deus. Observe, a serpente, ela era uma das criaturas que estava submisso a Adão. Adão poderia eliminar, mas de alguma maneira ele não eliminou. Isso significa dizer que ele achou interessante o que a serpente estava dizendo. De certa forma, ele, Adão, deu credibilidade. E o que era que a serpente estava dizendo? A serpente estava dizendo para Adão
que na verdade Deus estava enganando eles. Deus estava enganando porque, na verdade, se Deus disse para que não comesse determinado fruto, na verdade é porque Deus não queria que ele, Adão, se tornasse semelhante a ele, Deus. Veja tanto que isso é mentira, porque o próprio Deus disse, está lá em Gênesis 6, 26, façamos o homem, Gênesis 2 e 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem já foi formado à semelhança de Deus. Então Adão não destruiu a serpente e agora, além disso, deu credibilidade à serpente, duvidando do caráter de Deus. E foi ali que o pecado entrou. E o pecado é exatamente essa dúvida de Deus, porque Deus aqui não é um homem. Deus é a justiça da vida, a verdade da vida. Então, desajustado de Deus é o mesmo que desajustado da vida, porque ele, Deus, é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá. Quando Deus entrou no paraíso, que procurou Adão, não encontrou Adão. Ô Adão, aonde tu estás? Estou aqui escondido. Mas o que te aconteceu, Adão? Porque esse comportamento de Adão não era comum. Porque não havia necessidade. Por quê? Porque ele, Adão, nunca tinha ouvido ou sentido alguma coisa que lhe ameaçasse. Mas agora, veja, ele estava duvidando de quem era que era ameaça para Adão? A Deus. Deus que fez o paraíso, que até aquela altura do campeonato, ele só tinha paz, alegria, prosperidade, tudo que é bom. Vamos entendendo para você entender que aqui é onde você entende o porquê de muitos problemas que estão em sua vida hoje. Então, foi ali que foi registrado o primeiro sentimento de Adão, que foi o medo. Por que tu está escondido, Adão? Estou com medo do Senhor. Olha, com medo de Deus. Ele deveria ter medo de Satanás, mas ele tinha medo de Deus. Então perceba que esse medo está hoje na raça humana. Esse medo está hoje na raça humana. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas continuam ouvindo a serpente. Mas vamos lá para você entender e fazer uma ponte com o Jardim do Éden com Hebreus primeiro que nós estávamos falando anteriormente. Então foi a partir desse acontecimento que é caracterizado, ou que foi caracterizado a queda do homem, foi a partir que Deus disse, ei, maldito será a terra por tua causa, porque agora tu irá para tu tirar o teu sustento, com luta, com fadiga, com canseira, com muito sofrimento. Então veja, essa maldição, ela permeia, ela permanece até hoje, que é exatamente a razão que milhões morrem de fome, e milhões trabalham e não prosperam. Mas veja, a Bíblia diz que quando nós chegamos em Cristo, aquela maldição foi retirada. Está lá em Gálatas capítulo 3, e o verso 13 e 14. Para que as bênçãos de Abraão cheguem até nós. Por quê? Porque ele, Jesus, nos libertou da maldição da lei. E agora, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Ou seja, aquelas dores que Deus disse, agora por causa de tu ter deixado de me ouvir, ó Adão, agora você, para tirar o sustento, vai ser com luta, com fadiga, com canseira, com dores, com sofrimento. Então, quando nós chegamos em Cristo, essa maldição foi retirada, e agora a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor voltarão para nós, e não acrescenta para nós tirarmos, digamos assim, o sustento da nossa vida. Não é mais como era antes do tempo da maldição, porque nós retornamos à comunhão com Deus, que Adão quebrou ou perdeu essa comunhão. Então, entendendo esse ponto, veja, quando nós chegamos em Cristo, Cristo que é o segundo Adão, então nós voltamos à comunhão com Deus, e agora, diferente da autoridade que Deus deu para Adão, que era só sobre a terra, dominar sobre tudo que Deus disse para que Adão dominasse, era sobre a terra. Agora, no tocante a Jesus, agora, todo o poder foi me dado nos céus, olha aí, nos céus e na terra. Por isso, quando você está em Cristo, agora você tem a autoridade que não é só da terra. Adão poderia ter matado a serpente, não matou. Jesus agora disse, eis aí vos dei poder e autoridade.
para pisar o quê? Serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. Então, eu entendi isso a primeira área de atuação que eu entendi sobre o exercitar esse domínio foi no meu corpo, porque eu entendi que eu sou a maior autoridade sobre o meu próprio corpo. E eu entendi que Deus me deu autoridade, que, portanto, quando alguma enfermidade ela vem sobre mim, eu uso essa autoridade, aquela autoridade que Adão não usou, eu uso agora, porque eu retornei para ele, e eu digo para a enfermidade, sai enfermidade, e ela é obrigada a sair. Por quê? Porque a minha consciência, a minha fé já está alicerçada e a minha mente está treinada, eu sei que é assim. E quando as pessoas vão para a igreja, inclusive hoje tem culto na igreja, é exatamente o que eu digo e eu oriento ela a fazer. E é exatamente o que tem acontecido. Ultimamente, muitos pais têm ligado dos hospitais. Não, alguns pais. Nós estamos, pelo menos 2 pais. Essa que é a verdade. 2 pais. Mas nós estamos, inclusive eu estou aqui com um caderno de oração. Porque se 2 pais oraram e receberam a bênção, se 10 pais orar, recebe a mesma bênção, se 1 milhão de pais. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos com a autoridade, nós temos autoridade sobre o mal, sobre aquilo que vem de Satanás, porque nós estamos acima dele. Eu entendi sobre o meu corpo, tenho usufruído sobre o meu corpo, mas essa mesma autoridade você pode usar contra a natureza. Você talvez conheça a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, ele era um homem íntegro, mas você vê, ele era um homem da terra. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz, quando Satanás se encontrou com Jó, que Deus perguntou, tem visto o meu servo Jó? E antes, Deus tinha perguntado, de onde vem de rodear a terra? Tem visto o meu servo Jó? Então Jó, mesmo ele sendo temente a Deus, ele era um homem natural, um homem da terra. Isso é para nós entendermos que mesmo o homem sendo correto, honesto, o diabo não deixa de atacar ele porque esse homem é honesto, não. Muito pelo contrário. Por exemplo, você nunca viu um ladrão chegar na casa de uma pessoa honesta e dizer, fulano aqui é honesto, não vamos assaltar, não. Ele não tem nada a ver, ele não tem escrúpulo, ele não tem consciência. O diabo não tem consciência. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entendendo. Então você sabe da história que a vida de Jó foi destruída por Satanás. Saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó primeiramente. Os filhos de Jó, com seus funcionários, estavam trabalhando e a Bíblia diz, fogo do céu caiu. Veja, destruiu a vida de Jó, os bens de Jó. Eu particularmente acredito que esse fogo do céu é descarga elétrica. Que a gente sabe que pega fogo. Mas a Bíblia mostra que era o diabo que estava usando a natureza para fazer isso. Ei, a mesma Bíblia diz que o diabo usou um vento, um vendaval, e destruiu os bens de Jó. Mataram os animais, a jumenta, tudo. Naquela época a riqueza era de animais. O que eu quero que você entenda, de repente lá vai Jesus atravessando o mar. Ele tinha um alvo do outro lado, a história do Gadareno, né? E eu quero te dizer que mesmo Jesus esteve vivendo longe de Jó, mas os demônios eram o mesmo, o diabo era o mesmo, o bicho não dorme, o bicho não morre, o bicho não fica velho. E lá vai o diabo usar a natureza contra Jesus. Está lá na Bíblia, leia lá. Agora onde está a diferença? Em relação a Jó e a Jesus, Jesus sabia quem ele era e usava autoridade. Sabe o que ele fez? Oh, meus irmãos, meus amigos, me acorde agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus, vamos pedir para o papai não livrar de jeito nenhum. Ele foi lá para pôr, levantou a mão. Ei, vento, te aquieta, rapaz, está aqui teu Senhor. Sabe o que os discípulos disseram para ele? Quem é esse homem que até a natureza obedece a ele? Então o que se vê ali, a diferença para Jó e Jesus é que Jó sabia, ou seja, que Jesus sabia quem ele era e ele usou. Pois é essa autoridade que Jesus nos deu. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aquele poder que Jesus
usou, o mesmo que Deus deu para ele, foi o mesmo que ele disse: eis aí vos dei poder e autoridade. Então, quando você reconhece e entende sobre isso, você passa a exercer esse poder, essa autoridade, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Por quê? Porque agora, em Cristo, você está acima dos anjos. Por isso que eu li 1 Hebreu, para que você entendesse. Porque em Cristo, você é herdeiro de todas as coisas, você é a imagem visível de Deus, você é o resplendor da glória de Deus e você está acima dos anjos. Hebreus 2 e verso 11 diz: quem santificou o que foi Jesus? E nós que fomos santificados, somos filho do mesmo Pai, somos herdeiro das mesmas promessas. Então, meu amigo, é esse conhecimento que vai mudar a tua história para sempre.